paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, os irmãos que estão aqui, os irmãos do canal YouTube. Estamos aqui louvando e glorificando a Deus. Agora daqui para frente será transmitido também um vídeo, será passado um vídeo. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Estamos aqui cultuando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 545 da nossa harpa. Glória a Jesus. Vamos acompanhar aqui o cantado, mas tudo para a honra e para a glória do Senhor. 545. Aleluia, porque Ele vive. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Chegar a hora a morte enfrentarei. Aleluia, glória a Deus. Terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus, Ele vive e reina para todos sempre. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Razão da nossa esperança, esta é a razão da nossa alegria, do nosso viver, é que Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele não está mais no sepulcro. Ele foi morto, sim,
Mas ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Porque ele é o dono da vida. Ele mesmo disse assim: eu dou a minha vida e torno a tomá-lo. É assim que Jesus faz. Se ele quisesse, ele oraria ao Pai, e o Pai enviaria ali legiões de anjos para livrá-lo. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para cumprir a sua obra que o Pai determinou. A obra que o Pai determinou, que era pagar o preço do pecado, justificar o homem dos seus pecados para todo aquele que crê, derramando o teu sangue precioso. Quando Jesus ali, ele derramou o seu sangue, ele ofertou no trono do Pai. Aqui está, Pai, o preço de todas as almas, todos aqueles que crerem em mim, todos aqueles que crerem na minha obra, serão justificados agora. Louvado, por isso que Jesus Cristo é o único assunto do Evangelho. Muitas religiões, muitas seitas tentam colocar outros nomes, outros fundadores, mas o fundador do Evangelho é Jesus. Ele é o único fundamento a qual está posto. Ninguém pode colocar outro fundamento mais a não ser Jesus Cristo. É Ele, tudo por Ele, para Ele. É Ele que veio, é Ele que desceu do céu, é Ele que nasceu, é Ele que morreu na cruz do Calvário e é Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos agora entrar no momento da mensagem da palavra de Deus. Quero agradecer a todos. Quero agradecer os irmãos do canal YouTube pela força que nos dá, pelo incentivo a este canal. Que Deus abençoe também ao você estar vendo, ouvindo este vídeo. Você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Aleluia. Continuo pedindo oração em favor da missionária Irene, que está se recuperando terça-feira agora, tem um retorno médico. E nós estamos crendo que Deus está no controle de tudo e vai operar poderosamente. Continue orando por nós e logo ela está junto conosco. Ela está aqui, mas está com a voz um pouquinho com dificuldade. Mas Deus é poderoso, porque Deus é o mesmo Deus que deu para o mudo a voz. E para Ele não há nada difícil que não possa fazer. Quem sabe você também que precisa de um milagre nesta noite. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus do impossível, possa operar grandemente na sua vida. Talvez você olha de um lado para o outro, você fala: não tem jeito. Mas como o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós sentimos a presença dele neste lugar. Sentimos o fogo da tua glória e da tua presença. Glória a Jesus. Deus de poder, nesta noite nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 21. Você que está aqui, você que estiver acompanhando pelo vídeo, Apocalipse 21, o último livro da Bíblia, livro das revelações. Glória a Jesus. Apocalipse 21, que diz assim, a poderosa, gloriosa e inerrante palavra de Deus: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse:
eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Para nós é motivo de bastante alegria e muita responsabilidade também para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, a poderosa, gloriosa e inerrante palavra do Senhor, a palavra que é viva e eficaz e que permanece para sempre. Muitos tentam colocar uma dúvida em relação à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muitos tentam tirar a sua legitimidade da Bíblia, mas em todo o tempo nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Desde o princípio que ela foi escrita, em todo o tempo a Bíblia, ela é a verdade. Por isso que Jesus Cristo, ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus Cristo é a verdade. Ele é o verbo que se fez carne. Ele não mente. Tudo que está escrito, ele ao seu tempo cumprirá. Palavra por palavra, versículo por versículo, profecia por profecia, tudo está se cumprindo. E quando nós olhamos para esta palavra, nós temos a certeza, a plena convicção, pela unção do Espírito que em nós habita, que em nós opera, pelo Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito, que esta palavra, ela se cumprirá um dia. João, servo do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi arrebatado, ele estava ali na ilha de Patmos, estava ali no cativeiro, estava ali largado, estava ali até mesmo para morrer. Mas a Bíblia diz que Jesus tinha uma obra grande na vida de João, para mostrar ao seu tempo as grandes revelações das coisas que iriam acontecer. Tem algumas que já aconteceram, e muitas que estão acontecendo, e muitas que ainda irão de acontecer. E João, ele foi arrebatado, o seu corpo ficou como morto, e o seu espírito foi levado para Deus, para Jesus mostrar as coisas futuras. Muitas das que nós estamos vendo hoje, e muitas ainda que irão acontecer. Aleluia! Então João, ele não somente ouviu, mas a Bíblia diz que ele viu e ouviu as palavras que vieram da própria boca do Senhor Jesus. Quando Jesus se manifestou para ele em espírito, ele caiu como morto. E Jesus disse para ele: não temas, não temas, João. Eu sou o mesmo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que fui morto, mas reviveu e vive para todo sempre. João, agora escreve estas palavras, João. Então João, servo do Senhor, escreveu aquilo que Jesus Cristo ordenou, aquilo que Jesus Cristo, Filho de Deus, ordenou que ele escrevesse, que mostrasse para ele, que revelasse para ele. Muitas pessoas às vezes têm até medo de ler o livro do Apocalipse, o livro das revelações. Por quê? Porque no livro do Apocalipse ela tem a bênção de Deus, e ela tem também a ira, ela tem o juízo de Deus também, está revelado no livro do Apocalipse.
Mas veja bem, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se arrependem, aqueles que se convertem ao Evangelho, eles glorificam a Deus por aquilo que está escrito. Não tem medo, não tem temor daquilo que está escrito. Por quê? Porque ele vai desfrutar das bênçãos, ele vai desfrutar das maravilhas que Deus tem revelado, como esta palavra que nós lemos nesta noite. Mas quanto aos desobedientes, aqueles que não creem, aos incrédulos, virá a ira de Deus sobre a terra. A ira de Deus está chegando sobre a terra. Charamandecou mandalabassuri me canta. Nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Nós vemos esta terra ficando de mal a pior. E as pessoas às vezes ficam colocando esperança no homem, esperança somente num governante, numa pessoa. Não. A esperança do ser humano precisa ser em Deus. A esperança do ser humano precisa ser em Jesus. Jesus é a única solução. Jesus é o único escape para a vida do homem. Porque o que está determinado para este mundo, o que está determinado para esta terra vai acontecer. Ou a pessoa acredita ou não acredita, deixa de crer, vai acontecer tudo o que está escrito. Porque Deus, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. E para a nossa alegria, neste livro, tem promessas maravilhosas, tem promessas gloriosas que, quando a pessoa conhece o livro, quando a pessoa conhece essas promessas, essas maravilhas que Deus tem revelado a João, que tem ordenado que ele escrevesse, a pessoa se regozija. A pessoa tem o prazer de servir a Deus, porque não vai servir a Deus em vão. Quer dizer que eu vou servir a Deus, eu vou renunciar às coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, o que eu vou ganhar com isso? Muitas das pessoas ficam perguntando: para que isso? Para que igreja? Para que Bíblia? Para que Evangelho? Sabe por quê? Para você garantir a sua eternidade com Deus. Para você desfrutar da glória de Deus quando deixarmos este tabernáculo, esta casa terrestre que se desfaz, que é temporária, que passa depressa a nossa vida. Diz que a vida do homem é como um conto ligeiro, é como um vapor, vem, desvanece e daqui a pouco não é mais. A média de vida do ser humano é 70, 80 anos, depois acaba. Os que passam, alguns passam, tem gente que vive até 90, 100, mas é cansaço, é fadiga. Hoje mesmo eu estava saindo ali em umas visitas no evangelismo, e teve uma pessoa que falou para mim que a mãe dela estava com 93 anos, só que estava com os problemas de rim, já estava com os problemas sérios de saúde. Mas é normal. O corpo do ser humano é como uma máquina, é como um automóvel talvez, que dá problema nas peças e vai dar problema uma hora, vai para o ferro velho, carro. E o homem se acaba também, ele vai para o sepulcro. Mas a Bíblia diz que o pó volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Então, nós temos que levar esta nossa vida com bastante seriedade, olhando para a Bíblia, olhando para o manual. Deus, Ele cria o homem e não deixa o homem assim, confundido. Não, o homem fica confundido porque ele quer, porque ele não busca o conhecimento. Enquanto ele não alcança, ele não conhece a palavra de Deus, ele não sabe de onde veio, ele não sabe o certo que deve fazer e não sabe para onde ir. Mas um dia, quando ele chega ao conhecimento da verdade, como diz o Senhor Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do engano, da mentira, libertará do pecado, das ofertas
pecaminosa deste mundo. Ele é liberto de tudo isto quando ele conhece a verdade de Deus. Por isso que Jesus, ele deu um conselho no capítulo 5 e no verso do Evangelho de João: examinai, é um dever de todo homem, examinar as Escrituras, porque cuidar tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia testifica de Jesus. Desde o 3º capítulo de Gênesis, já havia uma promessa que o Filho de Deus viria ao mundo para salvar os pecadores. Gênesis 3,15. Louvado seja o nome do Senhor. E agora no final do livro: para aquele que vencer, diz a palavra de Deus, aquele que vencer herdará todas as coisas, e quem tiver sede, de graça vai beber da água da fonte, da água da vida. O homem, o ser humano, precisa ter sede das coisas de Deus. Nós, eu e você, precisamos ter sede das coisas de Deus. Às vezes as coisas da terra, às vezes as coisas que alimentam o nosso corpo físico, a nossa carne, nós procuramos muito mais. Nós nos esforçamos muito mais para buscar, para alcançar. Mas a fonte da água da vida é o que mais importa para o ser humano. Os tesouros escondidos que Deus tem preparado é mais importante para nós. Por isso que Paulo, pela sabedoria do Espírito Santo, ele escreveu assim: olha, não atentando para as coisas que se vê, que são temporais, são passageiras, mas atentando para as coisas que não se vê, que são eternas. Aleluia! A bênção maior que Deus tem para o seu ser humano é a eternidade. A maior promessa que Jesus Cristo fez é a vida eterna. E Jesus mostrou para João, levou ele até a nova Jerusalém celestial, que está preparada, está ataviada como uma noiva, preparada para a igreja, preparada para os salvos, para aquele que vencer, para aquele que crer no Evangelho, no Santo Evangelho. Glória a Deus. E como nós lemos aqui, João falou assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um lugar preparado. Deus tem uma santa cidade preparada para a igreja, para o seu povo. Bem-aventurado aquele que crê nas profecias deste livro, que está escrito. Deus o cumprirá. A Bíblia diz que neste lugar que Deus tem preparado, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas são passadas. Nós estamos vivendo o princípio, nós estamos vivendo um alistamento. Deus permite ao homem o livre-arbítrio, que ele tome uma decisão nesta vida, para, louvado seja Deus, para pela sua fé e pelas suas obras, ele vai determinar onde ele vai passar a sua eternidade. Ao que vencer herdará todas as coisas. Uma nova Jerusalém está preparada, novos céus e nova terra, onde habita justiça. Este mundo, esta terra que nós vivemos, não é o mundo de justiça. Este mundo, muitas pessoas às vezes vivem regaladamente e até mesmo morrem sem receber algum castigo, algum juízo. Mas a Bíblia diz que muitos pecados do homem ele recebe nesta terra, outros precedem juízo. Deus vai tratar com cada um. A Bíblia diz que cada um dará conta a Deus o que fizer neste corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, todos nós teremos que comparecer diante do Senhor para prestar conta. Nós recebemos um espírito, recebemos uma alma, um corpo, e temos que cuidar, temos que zelar. Não é de qualquer maneira que nós vamos nos apresentar a Deus, não. A Bíblia diz que corpo, alma e espírito sejam
conservados irrepreensivelmente para a vinda do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, aleluia, Ele está no controle de tudo. O homem faz a história, mas Deus está no controle de tudo. E Ele está vendo a obra de cada um de nós, a fé de cada um, o comportamento de cada um, os pensamentos de cada um, o que está no coração de cada um. Deus está vendo tudo. E a Bíblia diz que Ele pesa tudo em balanças fiéis. Não adianta a pessoa chegar e falar, querer enganar o homem, mas a Deus não engana. Eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus, eu já sirvo a Deus, eu já sou da igreja. Ele pode falar para o homem, mas quero ver ele justificar diante de Deus. Somente Deus, Ele conhece todas as coisas, o segredo dos corações. E nesta cidade, somente vai entrar aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Capítulo 22 de Apocalipse, e o verso 14, que diz assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Agora está completo o versículo. Então, somente aqueles que aceitarem Jesus, reconhecerem o sacrifício do Filho de Deus, poderão adentrar a cidade santa, a nova Jerusalém celestial. Não é uma cidade qualquer. Se você fazer um turismo, você vai ver nesta terra, não somente no Brasil, mas em muitos países, você vai ver cidades lindas, maravilhosas, vai ver lugares fantásticos, mas nenhum desses lugares pode ser comparado com a nova Jerusalém celestial que Deus tem preparado. Nem 1% das maravilhas, das belezas que Deus tem preparado. Aqui no capítulo 22, relata um pouco de como é esta cidade. A Bíblia diz que essa cidade, as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. E ela é adornada de toda joia preciosa. Sabe, essas pedras preciosas que muitos, somente ricos dessa terra, que tem dinheiro, possuem. Lá, o mais pobrezinho aqui, que fizer a vontade de Deus, que for salvo, o seu nome estiver escrito no livro da vida, vai herdar, vai morar nessa cidade, será mansões. Porque Jesus falou: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus do Pai, credes também em mim, na obra do Filho. Na casa de meu Pai, que não é nessa terra, é no céu, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou e vou preparar lugar, e se eu for preparar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Então Jesus já foi preparar lugar. Está tudo pronto. Está tudo pronto. O tempo está próximo. Charamandecai de faz. O tempo está próximo. Está chegando o fim de todas as coisas. E um alerta eu digo para todos os ouvintes da palavra de Deus nesta noite: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para receber o dom do Espírito Santo, para que os pecados sejam perdoados, para que o nome seja escrito no livro da vida. Porque um dia, quando Deus colocar um fim aqui nessa dispensação da terra, aquele a qual o seu nome não estiver escrito no livro da vida, a qual o seu nome não estiver escrito no livro da vida, sabe para onde vai? Não vai para esse lugar bonito, não. Não vai morar numa cidade de ruas de ouro, não. De jeito nenhum. A sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se está afastado de Deus, vai continuar afastado de Deus para sempre. Deus quer isso com o ser humano? Não. É o ser humano, é o homem, a mulher que decide hoje, não é amanhã. O dia da salvação é hoje. O dia aceitável ao Senhor é hoje. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não nos pertence. Ninguém sabe se vai acordar vivo amanhã. Às vezes, quem sabe a pessoa está ouvindo o Evangelho hoje,
está ouvindo a palavra de Deus hoje. Quem sabe até está zombando, criticando, mas amanhã pode amanhecer, acordar lá no inferno. Pode acordar, perder para sempre a sua salvação. Mas hoje, tenha a oportunidade. Tenha a oportunidade. Existe uma grande porta de bênção, de vitória para o homem, a salvação da sua alma. Deus não tem o prazer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham chegar ao conhecimento da verdade. Ele está com as mãos estendidas para salvar. As portas estão abertas. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Essa porta está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Não é o homem que vai fechar a porta, é Jesus. Ele virá e muitos baterão depois e vão querer entrar, mas será tarde demais. Será somente choro, prantos, angústia, porque não ouviram uma voz de Deus, porque não aproveitaram a oportunidade. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, Jesus é a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não vieram para a luz para que essas obras não viessem a ser reprovadas, porque quando vem para a luz tudo se revela. O homem tem que mudar de vida, o homem tem que se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que deixar tudo. A bagagem do mundo, a bagagem pecaminosa, fica tudo para trás. Senão não entra neste lugar. Senão não entra na cidade santa. Porque nós lemos aqui. Porque nós lemos: ao que vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Louvado seja Deus. Mas tem uma parte aqui que muitos às vezes não pregam. Tem uma parte aqui que muitas às vezes não gostam de ouvir. Mas é a verdade de Deus, precisa ser pregada, precisa ser avisada. Nós fomos levantados na terra como atalaias, para avisar, para alertar do perigo. Se arrepende, se converta-se ao Evangelho, ao Senhor, porque o que está escrito aqui vai se cumprir. Que você não possa estar nesse grupo, que você um dia não possa estar nessa relação de obras pecaminosas que levarão o homem à condenação para sempre. Ao que vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, sabe o que é tímidos? É pessoas que não tomam uma decisão. Não tomam uma decisão, tem vergonha de servir a Deus. Deus está tocando meu coração para falar a verdade nesta noite. Jesus está voltando. O tempo está próximo. Tímidos, que tem vergonha de servir ao Senhor. Mas Jesus disse assim: olha, aquele que se envergonhar de mim aqui, nessa terra, neste mundo, também não será conhecido diante do Pai, diante dos anjos. Olha, aquele que envergonhar de Jesus aqui, também ele não o conhecerá. É tímidos. E os incrédulos, aqueles que não acreditam. Nós estamos aqui pregando. Nós poderíamos estar fazendo outra coisa. Nós estamos fazendo aqui para comércio, não. Nós estamos fazendo aqui pelo amor das almas. Estamos fazendo esse trabalho pelo amor das almas, porque Deus ordenou esta obra, este trabalho. E quanto aos incrédulos, as pessoas que não acreditam, Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então já está aqui. Se não crer, será condenado. Se crer, será bem-aventurado. Bem-aventurados os que crê. Mas quem não crê será condenado. É forte esta palavra, mas é verdade. Deus está operando nesta noite salvação. Deus está falando, o Espírito de Deus está falando nesta noite com alguém. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, pessoas que cometem coisa abominável nesta terra, se não se arrepender, a sua parte
será no lago que arde com fogo e enxofre. Está escrito no capítulo 21 de Apocalipse, e o verso de número 8 está escrito. Quanto aos feiticeiros, os feiticeiros também não têm parte no reino de Deus se não se arrependerem. E quanto aos idólatras também, idolatria não agrada a Deus. E quanto aos idólatras, se não se arrependerem, porque adorado, exaltado somente o Deus Criador dos céus e da terra. Está escrito no capítulo 20 de Êxodo, o mandamento, está escrito: não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti mais de escultura, nada do que há no céu, na terra, debaixo das águas. Não é para fazer imagem nenhuma, não é para se curvar, não é para adorar, não é para prestar culto. O culto se presta ao Deus Criador que fez os céus e a terra, e a Jesus Cristo, seu único Filho. Por isso que os idólatras, se não se arrepender, se servir outros deuses, serão lançados no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. E quanto também aos mentirosos, pessoa que só vai mentindo, não acredita, não quer a verdade, mas a mentira ele gosta. Tudo que é mentira, tudo que é engano, tudo que é falso, tudo que é artificial, ele gosta. É mentira. Porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Todos esses tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, se não se arrependerem, fornicadores. Tem muita gente que pensa que os fornicadores não serão condenados. Se não se arrependerem, serão condenados. Porque está escrito aqui: o ato sexual fora do casamento é fornicação, é prostituição, e não vai dar o reino do céu. Está escrito aqui. Não é eu que estou falando, mas é a Bíblia que está nos revelando. Todos, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é amor, mas é justiça também. Ele tem uma nova Jerusalém preparado, tudo maravilhoso preparado para o homem. Um lugar onde o homem nunca mais vai morrer, nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai sofrer. Se paga aluguel, não vai pagar mais. Se paga luz, não vai pagar mais. Se paga água, não vai pagar. Não vai ter conta mais. Não vai ter. Tudo preparado para ele. Só que se ele rejeitar também, se o ser humano rejeitar, dizer não à proposta divina e dizer sim à proposta do mundo e do diabo, ele vai ficar sem nada. Ele vai perder tudo na sua vida. Por isso que Jesus, ele quando ele pregou o Evangelho na terra, ele pregou muito mais o inferno do que o céu. Sabe para quê? Para o homem não ir para lá. Para o homem temer a palavra, temer a Deus, de tudo que tem ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem, porque ele trará tudo a juízo. Tudo que o homem fizer no corpo, seja bem ou seja mal. Deus é maravilhoso. Ele tem um lugar maravilhoso preparado. Mas é tempo. Ainda é tempo de o homem se arrepender. Ainda é tempo de o homem se converter ao Evangelho. Não é a igreja, não é a placa que vai salvar, mas é Jesus. É a palavra, é a Bíblia que vai te levar ao céu. É a bússola. É o manual de Deus que vai te orientar, que vai te instruir aquilo que você deve fazer para você ser salvo. Jesus falou assim: olha, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, não, mas terá a luz da vida. Aleluia. Aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. O poder da morte, do pecado, não terá mais poder naquele que entregou a vida para Jesus, naquele que segue a Jesus, naquele que serve ao Senhor. Então o Evangelho é isso.
O Evangelho tem muitas bênçãos. O Evangelho tem muitas portas abertas. Mas a bênção maior do Evangelho é a salvação da alma. É nós termos a convicção, nós temos a esperança de que um dia nós acabarmos a nossa jornada nesta terra, nós somos aprovados de Deus, temos lugar no céu preparado. O nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero nesta noite, não sei quantos estão nos ouvindo, aos que estão aqui, que estão ao redor, e ao que estão também ouvindo através desse vídeo, eu quero fazer um convite, um apelo para a sua vida, para a sua alma, pelo amor da sua alma. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você não tem certeza de salvação, não conhece o Evangelho, eu te convido hoje para entregar a sua vida para Jesus. Arrepender dos seus pecados, receber o perdão dos pecados, receber o perdão das suas dívidas, para ter um lugar no céu, para ter o seu nome no livro da vida, para que um dia que terminar a nossa jornada nesta vida, nós temos um lugar certo de que seremos levados pelo Senhor ao paraíso de Deus, ao paraíso de Deus. Aleluia. Aonde estão salvos? Aonde estão aqueles que venceram? Aqueles que um dia terão um corpo glorificado? Jesus falou: olha, agora sois filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que haveis de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, como Ele é, o veremos. Aleluia. Essa é a esperança nossa, é ver Jesus como Ele é sermos semelhantes a Ele num corpo glorificado. Essa é a bênção do Evangelho, incomparável com as propostas deste mundo, que são passageiras, incomparável com as propostas deste mundo, que são engano, que são mentira para a vida do homem, e depois leva ele para o abismo, leva ele para a condenação. Por isso Deus, que ama o ser humano, porquanto Deus amou este mundo de tal maneira que enviou seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha para Jesus hoje. Você que está nos ouvindo, você que está também através da internet, entrega a sua vida para Jesus. Entrega o caminho para o Senhor e confia nele, tudo Ele fará. Aleluia. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus? Estaremos orando. A Bíblia diz: se de coração nós cremos, seremos justificados, e se com a boca confessarmos, seremos salvos. Jesus quer salvar nesta noite. Jesus quer operar maravilha no seu coração, na sua vida. Glória a Deus. Nós vamos orar. Depois desta palavra de verdade, esta palavra de salvação, nós queremos orar em favor de todos que estão nos ouvindo, todos do canal que crê nesta palavra, que crê no poder de Deus, do Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós vamos estar orando que a salvação venha à sua vida, à sua casa. A Bíblia diz: crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu não vou servir a Deus, não, porque na minha casa ninguém é crente, ninguém serve. Mas vai você, através de você pode abrir o caminho da salvação na sua casa. Crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Deus quer salvar a sua vida, a sua casa, a sua família, mas precisa dar um passo para Ele. Dê um passo para Jesus nesta noite. Nós vamos orar, agradecer a Deus por ter deixado tão grandiosíssimas promessas, tão maravilhosíssimas promessas para nós, motivo de gozo para a nossa alma, de regozijo ao nosso coração. Temos todos os motivos para servir a Deus nessa terra,
Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo. Louvado seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Coloque o seu pedido de oração. Apresente o seu pedido de oração. Queremos orar em favor da sua casa, da sua família, daqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Também tem a oportunidade de voltar. Diga assim como aquele filho pródigo também nessa noite: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. O pai está de braço aberto. Quem sabe você servia a Deus, estava na igreja, mas por algum motivo se afastou do caminho do Senhor. E se morrer hoje, morre sem salvação. Precisa se consertar com Deus. Precisa renovar a aliança com Deus. Decai, andoremaia, sou decaiu. Quando os ouvires a voz de Deus, quando os ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus está falando nesta noite, não sou eu. Deus está chamando. Deus está chamando nesta noite. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, bendito o nome do Senhor para todos sempre, ó Deus. Ó Pai, nesta noite queremos te agradecer pelo teu Espírito, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Tudo aquilo que tem preparado para nós gratuitamente, Senhor. Somente para todo aquele que crê pela fé no teu nome, Senhor. Herdará todas as coisas, ó Deus. Como tu és maravilhoso, Senhor. De graça, tomar da fonte da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, queremos te agradecer, meu Deus, por tão grande obra, por tão grande amor, por tão grande salvação, pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que nesta noite, cada vida, cada alma que ouviu a tua palavra, porque a tua palavra ela não volta vazia, como diz na tua palavra, ela não voltará vazia. A palavra que sair da boca do Senhor é como chuva, antes faz aquilo que lhe apraz. Salva nesta noite, ó Espírito de Deus, ministra aos corações. Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não é o homem que convence, mas é o seu Espírito Santo, ó Pai. Vai tocando, vai movendo, vai quebrando as correntes, os grilhões, as algemas caia por terra nesta noite. Mas que a liberdade que nos libertou Jesus Cristo seja sobre cada vida, sobre cada alma, Pai. A vida de cada um que está ouvindo, a família de cada um que está ouvindo, meu Pai, neste lugar e através do canal, Senhor, da internet. Louvado seja o nome do Senhor. Seja, meu Deus, a tua bênção. Seja, meu Deus, a tua presença, a tua salvação, o teu perdão, a tua graça, meu Pai. Ó Deus, nós oramos também por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Que a mão poderosa do Senhor, que a unção poderosa do Senhor venha tocar, meu Pai. Ou nos leitos de enfermidade, aqueles que estão numa UTI, aqueles que estão numa enfermaria, num berçário, numa pediatria, Senhor, num pronto-socorro, meu Deus, meu Pai, estende a tua mão para curar, estende a tua mão para restaurar, Senhor, aqueles que estão desenganados da medicina e estão clamando pelo Deus vivo nesta hora, meu Pai. Ó Deus, abençoa, liberta aqueles que estão presos, aqueles que estão cativos, Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Pai, as almas que estão presas, liberta nesta noite, decai, defaz, decomanai. Sejam libertas, sejam transformadas pelo poder do Evangelho nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Pai, abençoa, Pai. Dê, Pai, a tua bênção, a tua vitória nesta noite a todas as famílias, a todos os vizinhos, a todos os trabalhadores aqui desta praça, adjacentes, ó Pai, Senhor. Ó meu Deus, usa de misericórdia, perdão e graça, meu Pai, e opera, meu Deus, as tuas maravilhas. Ó Deus, em tudo o teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos, crendo na vitória,
no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus. Vamos dar um aplauso, uma salva de palmas para Jesus nessa noite? Glória a Jesus. Oh, aplauda Ele nesta noite, glorifica Ele, Ele é digno. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, é tão maravilhoso aplaudir o Senhor, glorificar o Senhor com nossas palmas, que não dá vontade de parar mais. Nós vamos estar dando encerramento neste glorioso culto, em nome de Jesus, com a bênção apostólica. Depois nós vamos deixar um hino rodando aí também. Glória a Jesus. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente os irmãos do canal YouTube. Que Deus recompense a cada um também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. De Jesus, mesmo havendo paz, calma muito verás, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Jesus.